Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, continuando o nosso curso de gramática. Vamos falar agora sobre o emprego da vírgula, que é, na verdade, o foco principal, né, o foco da nossa aula de pontuação, já que é dela que parte grande parte das questões, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos casos de vírgula. Então, vejam só, primeiro, vírgula. Ela é usada para marcar uma pausa no enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Vamos traduzir tudo isso? Para que serve a vírgula? Ela serve principalmente para separar termos que estão isolados, que não fazem parte da estrutura da oração, que são acessórios colocados, ou então para demonstrar termos deslocados do seu lugar original, né? Assim como eu já falei a vocês, de uma maneira geral, tudo aquilo que nós vemos dentro de uma estrutura lógica parte do sujeito, do verbo e de seus complementos. Se todos esses elementos estiverem no lugar, não há razão para se usar vírgula, tá? Então, olha a conclusão. A gente pode concluir que quando há uma relação sintática entre os termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula. Exatamente, tá? Então, vamos compreender isso daí melhor. Então, vamos pegar a seguinte estrutura aqui, ó. Não se separa por vírgula. Então, vamos pegar um exemplo. Vou colocar aqui em cima para vocês. Assim, ó. Eu vou dizer que eu comprei um carro novo hoje. Pronto. O que nós temos aqui, ó? Então vamos vendo? Vou mudar a cor da minha caneta para a gente poder dar destaque. Eu é o sujeito. Comprei é o nosso verbo transitivo direto. Um carro novo é o nosso objeto direto. Só que vamos lembrar que eu tenho novo ligado a carro e eu tenho um ligado a carro. Esses dois elementos, como eles não são elementos ligados ao substantivo por meio de um verbo, tá? Eles simplesmente são adjuntos adnominais. Adjunto adnominal, adjunto adnominal. Ou melhor, são palavras que se ligam ao substantivo naturalmente. Hoje é o nosso adjunto adverbial de tempo. Tá? Como cada um desses elementos está no seu lugar, vejam, ó, quem comprou o carro? Eu. Perceba que tudo isso daqui, ó, é o nosso objeto direto. E que hoje foi quando eu pratiquei a ação da minha compra. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Estando os termos ligados, eu não posso cortar, ou seja, em nenhum momento eu posso estabelecer uma ruptura entre os termos que se ligam, tá? Então, por exemplo, eu não posso separar, vamos colocar o marca-texto, o meu sujeito do meu verbo, tá? Não posso separar o sujeito do verbo. Quando eu tenho o meu sujeito, todo o restante é chamado, isso daqui é o sujeito, isso daqui é o nosso predicado, que é tudo aquilo que diz respeito ao sujeito. Eu também não posso fazer essa ruptura, tá? Então, veja só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar uma outra cor. Eu não posso separar o sujeito do predicado, tá? Eu não posso separar, vamos de novo, o objeto do verbo. Então, vejam, aqui está o meu objeto direto. Eu não posso separá-lo do verbo. O adjunto adnominal do nome. Vamos novamente.
Olha aqui, ó, os adjuntos adnominais não podem ser separados do nome. Tá? Vamos voltar para a caneta. Vamos pegar agora o complemento nominal e o predicativo do objeto. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos colocar uma frase aqui, que é para a gente poder trabalhar. Olha só, deixa eu escolher uma cor diferente, preta. Então, eu vou dizer assim, ó. A resposta do jornalista, ou melhor, deixa eu mudar a resposta, ao jornalista foi boa. Vejam só, resposta, nesse caso, é o nosso substantivo. Ao jornalista é o que completa, quer dizer, uma resposta a quem? Então, na verdade, o que nós temos aqui, ó, é o chamado, vamos dar a cor aqui, complemento nominal, tá? Complemento nominal. O que é o complemento nominal? É o alvo do substantivo, tá? É o alvo. Então, como eles estão ligados entre si, né? Olha, eles estão ligados entre si, eu não posso vir aqui e rompê-los também, que é o que ele está dizendo para a gente aqui com o nosso marca-texto. Ou seja, eu não posso separar o complemento nominal, que está aqui, do nome. Tá? Não é um termo preposicionado que se liga ao substantivo, eu não posso retirá-lo. Tá? Eu não posso retirá-lo. Ou então, desse outro exemplo, que nós fazemos assim, olha só. O predicativo do objeto. Então eu digo assim, olha, eu deixei o carro polido. Ou melhor, vamos dizer que eu deixei ele novo. Deixei ele novo. Fui lá e dei um trato nele. Perceba agora que o carro é novo. É uma característica do carro. Mas perceba que foi o verbo deixar que atribuiu essa característica. Quando o verbo atribui característica, o que nós temos aqui é um predicativo. Tá? Sempre que você tiver um verbo ligando uma qualidade, é um predicativo. Nesse caso, nós temos o verbo transitivo direto e o nosso objeto direto. Então, o que nós temos é o predicativo do objeto. Então, só para a gente entender, eu não posso fazer essa separação. Tá? Assim como eu não posso separar o verbo do objeto direto, eu também não posso separar o quê? O predicativo, que é novo, do objeto. Então, vamos ao nosso marca-texto, mudando a cor dele um pouquinho. Tá aqui, olha. O que nós temos? O nosso objeto e o nosso predicativo não podem ser separados. Tá? Eu não posso separar a oração subordinada substantiva. O que é isso? Vamos entender? Fala, minha gente, eu tenho a seguinte possibilidade de fazer, de construir a seguinte oração. Então, vamos imaginar, aqui embaixo, eu vou escrever aqui, ó, abaixo do azul, uma oração subordinada. Então, eu digo assim, ó, comer bem faz a vida melhor. Pessoal, o que faz a vida melhor? Comer bem. Perceba que eu tenho um verbo aqui, olha só. Vou marcar.
Eu tenho um verbo, tá? Então, na verdade, quando eu pergunto o que faz a vida melhor, você diz, é comer bem. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um sujeito. Mas como eu tenho um verbo dentro, eu digo que é uma oração. Perceba que o sujeito sempre tem núcleo substantivo. Então, o papel do sujeito é ter como núcleo alguém que pratique a ação. Mas eu coloquei uma oração, tá? Então, eu tenho uma oração funcionando como sujeito. Dentro da classificação das orações substantivas, eu chamo esse elemento, vamos colocar com outra cor, de oração subordinada substantiva. Subjetiva. Subjetiva por causa do sujeito, viu? Então é como se fosse oração subordinada substantiva sujeito. Tá? É uma oração funcionando como sujeito. Como eu não posso separar o sujeito do verbo, como nós vimos aqui em cima, eu também não posso separar aqui embaixo. Tá bom? Depois, vamos marcar isso tudo. Tá? Ou seja, a oração principal da subordinada substantiva. Essa daqui é a nossa oração principal. E essa é a oração sujeito, oração substantiva. Tá? Exceto no caso da positiva, que a gente vai ver depois com a estrutura da oração subordinada. E depois, em geral, antes de oração subordinada adverbial consecutiva. Olha só. Choveu tanto ontem que o rio transbordou. Perceba uma coisa, vamos voltar para a caneta. Aqui nós temos choveu muito ontem, e aqui a consequência, o rio transbordou. Geralmente, na oração subordinada adverbial, a gente usa vírgula, mas nesse caso, olha o que ele diz, né? Em geral, antes de oração subordinada substantiva consecutiva, do tipo choveu tanto, nós não usamos vírgula. Tá certo? Nós não usamos vírgula. Então, só para poder compreender. Então, vamos ver agora a nossa observação. Exceto nos casos de ordem inversa ou de intercalação, quando a vírgula pode aparecer, mas nunca, vamos lá, vamos grifar isso daqui. Olha só, o nosso marca-texto em amarelinho. Vejam só, nunca separa, nunca sujeito e verbo ou verbo e o objeto direto. Não importa, mesmo que eles estejam invertidos. Tá claro? É importante a gente ter essa noção de como funciona a estrutura de pontuação e o emprego da vírgula. Então, nós vimos ali o quê? Quando você não usa vírgula. Quando você não usa vírgula. Por quê? Geralmente eu nunca separo esses termos que complementam. Como eu falei, o sujeito do verbo, o sujeito do próprio predicado, que é todo o seu complemento, substantivo ligado ao adjetivo em momento nenhum, verbo ligado ao advérbio, verbo ligado ao complemento verbal, né, objeto direto, objeto indireto, e todos os complementos que se ligam ao substantivo. Toda partícula que se liga a outra, eu não posso, o quê? Cortar, porque é um complemento. Então, qual que é a regra geral? Se a minha oração estiver na ordem direta, sujeito, verbo e complementos, não há por que usar vírgula separando termos que se complementam. Tá bom? Falou assim, então, se a gente fez a ligação direitinho, está todo mundo no seu lugar, eu não devo usar vírgulas. Se quando está todo mundo no lugar eu não devo usar vírgula, quando eu devo usar? Quando as coisas estiverem deslocadas, intercaladas, ou então quando eu quiser enfiar alguma coisa aí dentro. Isso nós vemos no nosso próximo bloco, então. Até mais.